Começa agora o podcast mais esperado da semana. Sua História Podcast. Apresentação: Aloísio Lemos. Um podcast onde o convidado conta sua história de vida. Sempre um tema importante para você. Divulga esse podcast para mais pessoas. Se inscrevam e deixem seu like. Deus abençoe sua vida. É isso aí, muito boa noite. Estamos começando mais um Sua História Podcast, como sempre, quinta-feira, 8 da noite, horário marcado, né? E hoje não é diferente, hoje estamos... Cada quinta-feira uma história abençoada, não é? Hoje estamos com ele, meu amigo. Eu tenho orgulho de falar que ele é meu amigo. Bacharel em teologia, especialista em teologia pastoral, mestre e doutorando, agora doutor, quase doutor em teologia, falta isso aqui, ó. Vocacionado há 15 anos, tendo servido a Igreja de Cristo com ênfase no ministério da palavra, no Brasil e alguns países pelo mundo. Ele não é fraco, ele já andou muito e vai andar ainda mais, creia nisso. Ele também é pastor na Igreja Batista Aliança. E nós vamos saber daqui a pouquinho um pouco mais sobre a vida dele, sobre a história do meu amigo, o pastor e doutor Kemuel Andrade. Nós já voltamos. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo, 1036. E no Guaraituba, na Rua Cascavel, 301. Panificadora Aquarela. Informações 41 3656 4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, isso aí. Você viu só que maravilha? Ei, já tá aqui, ó. É bom demais. E eu vou falar pra você, deixa eu dar uma lembrada pra você. Você que vai construir tua igreja, vai aumentar e quer colocar uma telha termoacústica, Patrone Aços. Ali, volta ali a fita, dá uma olhadinha, entra no QR Code, pede aquelas telhas sanduíche, telha pintada, telha colonial, do jeito que for, tudo de aço pra você. Né? E acabou aquele problema do vizinho ficar reclamando porque a telha é termoacústica. Tem gente que faz aqueles barracões, tudo. É top demais. Não é barato, eu acho. Eu digo assim, não é barato comparado a uma telha comum. Mas você tem 20 anos de garantia. Jesus voltou, a telha tá lá. Vai ser bom demais. E a ótica de Paula, né, que também tá aqui, você tem que, olha aqui, ó. Esse aqui é da ótica de Paula. Fiquei gatinho? Fiquei bonitinho? Tá bom, não precisa responder. Não precisa responder. Então, hoje, como toda quinta-feira, Kemuel Andrade é o nosso convidado. Pastor, bacharel, especialista em teologia pastoral, mestre e doutorando em teologia. Vocacionado há 15 anos, tendo servido a Igreja de Cristo com ênfase no ministério da palavra do Brasil. Você quer levar um pregador com ênfase na palavra, porque daqui a pouco vai estar o nome, vai estar o arroba dele, vai ser muito legal. Ele tem pregado no Brasil e fora do Brasil. É show de bola. Eu preguei até agora ali no Paraguai e Argentina. Vai melhorar também, em nome de Jesus. Ele hoje é pastor na Igreja Batista Aliança. Eu quero agradecer demais por ele ter aceito esse convite. E eu quero, mais uma vez, antes de agradecer ele, falar que hoje, dia 7 de agosto... É 7 de agosto hoje, né, Aládio?
Por que eu estou perguntando? Porque o Aládio, uma hora dessa, ele está tomando água de coco. Porque hoje está gravado esse programa, porque ele deve estar lá em Porto Seguro, na Bahia, né? Deus abençoe a sua viagem, hoje está gravado. Mas você pode deixar aqui embaixo todo comentário, porque o pastor Kemuel também vai estar assistindo e vai estar respondendo e tirando qualquer dúvida que você tenha, tá bom? Muito obrigado. E eu quero agradecer ao meu amigo, o pastor Kemuel Andrade. Muito obrigado por ter aceito o convite. Cumprimento aqui que você está em casa, meu amigo. E nós vamos conhecer hoje a história desse homem. Muito boa noite, Kemuel. Muito boa noite, precioso e amado querido amigo pastor Aloísio. Muito boa noite a toda a nossa audiência, você que nos assiste hoje, você que nos assiste depois ainda, você que está nos acompanhando cada dia aí, esse podcast. Eu quero começar aqui expressando a minha gratidão a você, Aloísio, por essa oportunidade de poder vir aqui falar um pouquinho, contar unicamente daquilo que tem sido a obra de Deus na minha vida. Quando eu olho para a minha história e vejo tudo que passou nela e toda a expectativa que eu tenho para aquilo que virá, eu só tenho que agradecer a Deus por Ele ter um dia me vocacionado, me chamado e estar me direcionando nessa condução de tudo que tem acontecido. Então, quero agradecer você por oportunizar esse testemunho, oportunizar esse momento aqui de contar aquilo que só Deus pode fazer, apesar e através das nossas vidas. Acompanhei muitos amigos meus vindo aqui, meu irmão Darcio, o pastor Márcio, os dois Márcio, Márcio Moreira, Márcio com B. O Márcio Moreira da Fazenda, o Márcio Moreira de Colombo, o Márcio Martins de Colombo. Sim, também. O e tantos Darcio, outros. Daí, para ficar tudo nos Darcios. Isso. Também acompanhei alguns outros que passaram por aqui também. Muito amigo nosso. Muito o amigo. O João, o Josimaber, muitos amigos. Né? Vários muito amigos. Em comum. Glória a Deus por isso. Marco Antônio também. Marco Antônio. Assisti também aqui quando o Bigardi passou. Acompanhei. O Marcelo Bigardi. Então estamos aí. Takayama, teu amigo. Muito obrigado mesmo. Minha gratidão, que Deus possa continuar te usando nesse ministério. Que Deus possa estar te trazendo as mais ricas e copiosas bênçãos por essa iniciativa, por cada semana que você se dedica a estar aqui com esse podcast. Maravilha, obrigado. Sou eu que agradeço. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vendo hoje o doutor Kemuel. Tem muita gente que está vendo o doutor esse, o doutor aquele, não é verdade? E acaba... Ô, Aládio, joga um pano para nós aqui que tinha muito gás. Hã? Aqui, assim, aqui tá pesado, hein? Olha aí, é bom porque quem sabe faz ao vivo, mano. E aí, o que acontece? Obrigado, Aládio. Né? Agora eu descobri que eu não posso mais chamar o Aládio de Aládio, sabia disso? Por quê? Agora é só cantor Aládio Camargo. Né? Porque diz que se eu não chamar de cantor, a coisa fica estranha pro meu. Diz que é outro nível, mudou. Mas, quer dizer, cantor ele sempre foi. Eu não sabia só desse que eu precisava chamar. Mas, enfim. E nós precisamos conhecer a história de pessoas que a gente está vendo lá. Você citou aí o Darcio, você citou quantos e tantos amigos que já passaram por aqui, que hoje quem vê fala, mano, esse cara tá com o boi na sombra. Olha aí, ó, doutor, professor. Eu vou adiantar umas coisinhas aqui pra você. Professor em faculdade. Tá novo, tem tudo. Mas não sabe a história que tem. E por que da sua história, podcast? Porque a partir desse momento a gente vai saber, vamos modificar o nome do Senhor Jesus por aquilo que ele fez na tua vida. Não é verdade? Então, a honra é nossa. É mais uma história preciosa que nós vamos estar conhecendo hoje aqui, sabe? Bom, a tua agenda vai aumentar. Em vez de ser 15 por 21, ela vai ser 30 por 40, vai aumentar. A tua agenda vai aumentar. Já dei uma circuladinha boa, né? Mas... Não, eu tenho que colar em você, né? Para aprender um pouco também. Mas nós vamos chegar, daqui a pouco a gente vai conhecer mais coisas sobre ele, você vai ficar... Ele é meu professor. Meu querido. Diga-me.
conte-me uma coisa. Como é que Jesus... Essa é a primeira pergunta. A Raquel, ela ama quando eu faço essa pergunta, a Raquel do Darcio. Aham. Lá em Guarulhos. Está assistindo hoje lá. Acho que sim. Tá, ela sempre Você tá ligada. assistindo, Raquel? Coloca aqui nos comentários. Isso. Aí o que acontece? Mas ela manda no zap, não manda no chat. Que louco. Mas, bom, enfim. Uma das coisas que eu queria saber, que eu quero saber, como diria o povo quer saber, como é que Jesus entrou na tua vida? Você já veio de um lar evangélico, cristão? Como é que foi? Conta pra nós a tua história, porque hoje é a sua história. O meu processo de conversão, ele aconteceu eu bem novinho, né? Eu tinha 7 anos exatamente quando eu entreguei a minha vida para Jesus. Minha família vem de tradição protestante. Primeiro eles eram pentecostais na Assembleia de Deus, e por um movimento de Deus na nossa vida, eles passaram a caminhar na Igreja Batista. E quando eu nasci, meu pai tomou uma decisão na época de ser só pastor. Independente se tivesse recursos ou não, ele queria seguir só o ministério. Era só isso que ele queria seguir. Então, a partir desse meu nascimento, somado a um cenário externo, ele tomou essa postura mesmo de ser só pastor. E com isso, Deus direcionou a nossa família para ir implantar igrejas no Rio Grande do Sul. Então, eu nasci dentro desse movimento, de uma posição do meu pai, frente à vida e ao chamado que ele tinha. A minha mãe também muito consolidada na convicção dela de servir a Deus. E eu, muito criança ali, bebê ainda, tive esse privilégio dado por Deus de ir para o Rio Grande do Sul, então, para viver essa vida de pais missionários, plantadores de igreja. Então, quando eu nasço, eu estou imerso nesse contexto de pais que se dedicam à obra integralmente. E eu me lembro que nós nos mudamos para lá, fomos viver numa chácara em Lindolfo Collor, depois de quase Como é que é o nome da chácara? Lindolfo Collor. A chácara ficava numa cidade chamada Lindolfo Collor, lá no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, acho que era o avô do ex-presidente Fernando Collor, né, o nome da cidade em função do que foi avô. senador, não foi? Tem ele está ainda nativo aí, política, né? Mas ele é lá pro Nordeste. Eu sei que é lá pro Nordeste. Mas na época ele estava naquele movimento ainda, dele recém-impeachmentado e tudo mais. E essa cidade, ela fica próxima ali de Estância Velha, Campo Bom, no Rio Grande do Sul, né? Aquela região ali. E daí, depois de um ano lá na chácara, meus pais se mudaram, e aí, logicamente toda a família, para Novo Hamburgo. Daí lá em Novo Hamburgo, meu pai auxiliava um pastor e era diretor de uma casa de recuperação. E daí essa igreja que ele era pastor auxiliar dava cobertura ministerial para uma igreja que ficava na cidade de Arroio dos Ratos. Olha o nome da cidade. Arroio dos Ratos. Arroio dos Ratos. E daí lá em Arroio dos Ratos, o pastor dormiu, né, fez o culto no domingo, foi para casa pastor da igreja e já amanheceu em outra cidade. Abandonou o ministério. Sério? Falou, Foi bem assim que aconteceu. chegou um substituto aqui, eu vou vazar daqui. Não chegou substituto nada, ele simplesmente vazou. Ah, sério? E daí, como a igreja de Novo Hamburgo que meu pai auxiliava, dava cobertura para essa igreja, meu pai veio então ministrar, né? Porque ficou sem pastor a igreja, ele veio ministrar ali para aquela igreja, para aquele grupo de irmãos que tinham ali. E daí Deus direcionou de maneira muito precisa, né? Já tinha primeiro, antes desse evento acontecer, Deus já tinha dado o mesmo versículo tanto para o meu pai quanto para minha mãe, aquele versículo de Jeremias que fala: a paz da cidade será a sua paz, a prosperidade da cidade será a sua prosperidade. E daí eles entenderam que essa cidade era Arroio dos Ratos. E daí nós fomos para Arroio dos Ratos. Tô contando aqui o contexto que fomenta. Só por curiosidade, não tem muito a ver com a tua história, mas é curiosidade. O que é um arroio? Porque eu já vi arroio dos tigres, arroio do sei do quê. Você lembra? Não, também não tem uma obrigação. água maior do que uma sanga.
Não sabe nem o que é arroio, nem o que é Você sangue. tá complicando, né? Ah, Não, maçanga arroio é a um- mesma. No Rio Grande do Sul, rios normais, que nem passa aqui em Curitiba, Rio Belém, Rio Chibatuba. Barigui, isso, esses rios que passam aqui lá é chamado de arroio. É a mesma coisa que rio. Sério? Lá é o arroio. Lá se chama arroio. Não, eu não quero. É por curiosidade. Não, mas faz parte da minha vida. Eu morei no arroio. Sim. E lá no Rio Grande do Sul tem muita cidade chamada Arroio. Né? Assim, Arroio do Meio, Arroio Grande, Arroio dos Ratos. Eu já tive em algum arroio, mas eu não lembro. Assim como tem muita cidade chamada de rio. São José do Rio Preto, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio Verde, se eu não me engano, uma cidade de Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso. Alguma coisa assim. Então tem muitos Divisa, rios, né? E até mesmo o nome do estado, Rio Grande do Sul, por causa dos rios grandes que tem no sul, ali do Vale da Prata, né? E daí nós fomos morar lá. Então eu estava dentro desse contexto de pais, missionários, pastores, e eu tinha 7 anos, nós chegamos lá e começamos os cultos, daí o local que estava a igreja, devido a ter se fragmentado pelos processos que ela passou, acabou entregando aquele ponto de pregação. Eles começaram a se reunir na casa de uns irmãos, e daí eles, naquela época, Deus direcionou para ir se reunir dentro de uma escola, e o aluguel era pago prestando serviços sociais para a escola. Então tinha festa junina na escola. No domingo, os irmãos iam lá para limpar toda a escola. uma, 2 vezes por ano ia lá para limpar todas as classes, né? Que o pessoal escrevia nas classes, nas carteiras e tal. Eu nunca escrevi. Capaz, Luiz. Então, assim, era mais ou menos o acordo lá da escola, né? A igreja se reunia, usava o espaço e a contrapartida era o serviço prestado. E por que eu estou contando todo esse trâmite? Porque então eu cresci ouvindo a mensagem, vendo os testemunhos, muitos pastores missionários passando na minha casa, conversando com muitos filhos de pastores que regulavam de idade comigo. Até que um dia nessa escola, por isso que eu fiz questão de contar essa questão da escola aí, né? Que inclusive foi a escola que eu estudei meus 12 anos, né? Do pré até o 3º ano. Nessa escola, na primeira sala, quando você entra depois da cantina, que se a cantina não mudou de lugar, né? Ali aconteceu o culto, era uma das maiores salas que tinha no prédio. E daí meu pai ministrando sobre a cruz de Cristo. E eu compreendi com 7 anos que a minha salvação não se dava por ser um processo automático por eu estar numa família de crentes, era uma decisão pessoal. Eu entendi que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados ali. E quando ele fez o apelo, eu entendi, eu preciso entregar minha vida para o Senhor Jesus. 7 anos. 7 anos ali. É uma decisão minha. Eu quero, não é por instrumentalidade do mundo que eu vivo, mas eu entendi que eu era pecador. Com 7 anos. Com 7 anos. Que maravilha, né? Eu acho que é uma idade de consciência, né? Pureza, eu acho muito legal isso. Então ali eu entendi a obra da cruz, aquela mensagem até hoje fala no meu coração, foi ministrado em cima do Evangelho de Mateus. Você lembra a passagem? Eu me lembro que foi sobre o texto de crucificação de Mateus, que narra ali Mateus. Sim. Pô, tem gente que tem problema de lembrar o que foi domingo no culto. Hoje é segunda, hoje que nós estamos gravando. Entreguei. Mas isso não é só o mal de algumas pessoas. Num todo, a nossa vida, o dia mais importante da nossa vida é o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Esse é o dia mais importante de toda a nossa história. Mas, no geral, as pessoas elas têm uma capacidade maior de se lembrar o dia de uma conquista, de um casamento, do nascimento de um filho, de um título de time de futebol, de tanta coisa que marca a história, de um acidente de carro que ela sobreviveu, mas o dia que ela deixou de viver no inferno, abraçado com o cramunhão, eternamente lá com o sassafraia, com o pé quadrado. Esse dia muitas pessoas não conseguem ter na memória. Eu tenho. Muitas pessoas não conseguem. Jesus. Eu sei, mas eu tenho. Sim. Do meu batismo, eu detalho as coisas. Eu queria poder ter uma precisão mais alta, poder dizer o mês, o dia. Eu lembro do mês, eu lembro do ano, eu só não lembro do dia.
Eu me lembro que eu tinha 7 anos quando eu tomei essa decisão. E o ano também consigo lembrar, né? Só fazer os cálculos, né? Sim. Então foi no ano ali de 97, então foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E daí para frente foi contínua a minha vida com ele. Aos 12 anos também, não, aos 10 anos, 9 para 10 anos, eu também me batizei, foi na... Novinho também, mais Novinho. do que o normal. Foi né, na que- Páscoa, foi no domingo de Páscoa de 2002 que eu me Olha aí. batizei. Essa data eu tenho com muita precisão também. Que espetáculo isso. Então foi na Páscoa de 2002 que eu me batizei. Se não foi 2002, foi 2001, mas eu acho que foi 2002 que eu me batizei na manhã de Páscoa, de domingo de Páscoa, aqui na cidade de Mandirituba, né? A igreja No que Rio, tinha- no Rio? Não, Não lá foi, na cidade não. de Mandirituba. Não, mas eu digo, mas na não foi no chácara Rio? da igreja que tinha ali. Foi na chácara da igreja ou Isso, foi tinha um numa piscina? batistério Ah, tinha de um batistério. batistério mesmo, né? Então era construído o batistério com uma tampa de vidro na frente, assim, para Da as hora. pessoas verem. Então fui batizado ali com 10 anos, 9 para 10 anos. E daí com 14 anos, mesmo hoje participando de um outro contexto denominacional, mas com 14 anos eu tive uma experiência que também virou uma chave na minha vida. Assim como a minha conversão, eu vim participar de um retiro muito conhecido no meio evangélico chamado Encontro com Deus. Isso que ano que foi? Isso já foi 2007, exatamente 2007, 2007. você com 17 anos. Não, 14, Você não é de 90? 92. Eu pensei que Eu essa tava era com de 90. 14, eu tava com 14 anos. Daí eu vim participar desse retiro e daí ali eu pude ter Então uma... deixa eu fazer uma correção. Você falou que em 97 você entregou a vida para Jesus. Aham, Estava com 5, não com 7. isso. Mais novo ainda. Isso. Ou foi em 99? Ou não, foi 99. Ah, Foi 99, então. fico fazendo cálculo aqui. É. Você vai falando e eu vou... Não. Então foi 99, com certeza. E daí 2007 eu me lembro bem dessa data aí, porque 2006 um time lá do Rio Grande do Sul tinha sido campeão do mundo. Daí eu tava atuando... O Inter? Isso. Mas como é que... Qual que era o time? O Internacional. Eu gosto que você fala desse time com certa alegria. Daí eu tava jogando. Gaguejou, Daí eu tava jogando nas categorias de base do clube, assim, escolinha, time de base deles lá. Do Inter? Aham. Mas peraí, deixa eu entender. Você não é gremista? Sou. Rapaz, isso aqui... São Esse coisas. aqui o povo não sabia, né? É. Não, mas eu Porque é o seguinte, você roeu a corda no time. Porque eu virei nunca a vi um casaca. gremista. Você Eu virou virei- a casaca? virei a casaca. Porque Olha aí, eu tô contando um fato Ai. preciso que eu tive da minha Não, vida é que cristã. eu preciso colocar isso um pouco na tua vida secular, entende? É. Gente, tem um internacional que virou Grêmio. Tem vários, né? Semana Não, mas passada eu- eu tava assistindo uma reportagem do Alexandre Pato, que ele conta que o pai dele era gremista fanático. Daí tudo que o Inter fez pelo Alexandre Pato, hoje você vai na casa do pai dele e ele é colorado doente. Mas daí entra no... E foi a mesma coisa que aconteceu comigo, Mas na você verdade. sabia que o Petralha, do Atlético, que é o presidente do Atlético do Paraná, ele era coxa branca de carteirinha. Caramba. Esses dias atrás apareceu num site a carteirinha dele e do pai dele, sócio do Curitiba. E é doido, Interessante, a né? volta que o mundo dá, né? Mas eu gravo bem essa data aí, porque foi o seguinte. Tem nada a ver com a tua história, sabe? O Não, o que eu tô falando. 2006 o Inter foi campeão do mundo. Daí já ali em janeiro de 2007, aquele alvoroço todo lá no Beira-Rio, eu consegui então entrar lá para jogar na escolinha rubra do Inter. Tive uma oportunidade de fazer alguns treinos ali com o time de base de fato mesmo, né? Sabe onde é que eu tava em 2006? No Morumbi, porque eu sou São Paulino lá, Aham. assistindo o meu São Paulo perder pro Inter com a expulsão do Josué. Eu tava lá no Morumbi, No primeiro jogo. no primeiro jogo. Eu voltei por causa de raiva. E daí- aí foi no próximo jogo o Foi teu ca- time da o Inter época. ganhou nas duas, duas, né? Em São Paulo e em Porto Alegre. E daí, jogando lá, daí, por causa dessa data tão marcante, né? O Inter campeão do mundo, eu já em janeiro, o Inter campeão do mundo em dezembro, eu já em janeiro jogando lá no Inter. Eu me lembro que abril daquele ano eu vim para Curitiba.
Foi a primeira vez que eu andei de avião, se eu não me engano. Com 14 anos. E daí vim para Curitiba para fazer um encontro com Deus e daí aconteceu algo maravilhoso na minha vida ali. Você saiu daí de lá de Arroio para vir para cá? Mas só o bate-volta do final de semana. Só para o encontro? É. E daí eu fui batizado com o Espírito Santo, né? Ali eu tive a minha experiência. Então foi tudo assim, um pouco... não dá para dizer precoce, né? Mas... Não, eu acho que não, porque tudo, se a palavra de Deus tudo fala, tudo tem seu tempo, mas é legal, porque quando a gente vê hoje, né, muito jovem fora da presença de Deus, de tudo isso, então quando você vê que você não perdeu tempo. Eu me converti com 26 para 27 anos. Pô, eu queria ter me convertido antes. Seria muito melhor, eu teria pecado bem menos, eu teria aproveitado bem mais da vida. Né? E eu errei com muita força, sabe? Não errei à toa, eu errei bastante. E daí então foi assim, com 7 a conversão, com 10 o batismo, com 14 essa evidência da glossolalia na minha vida. E daí com 18 veio a grande virada de chave da minha vida, que também foi uma decisão, uma atitude minha frente ao que aconteceu. E que nela eu tô até hoje, que daí é onde desenrola a minha vida de fato e é o que eu conto com muita paixão, muito carinho, tudo que passou, tudo que tem se passado. Que com 18 anos eu tive, sim, pela primeira vez o privilégio então de estar ouvindo a voz de Deus falando comigo. E foi num processo que ele falou comigo, me chamando para o ministério, né? Então eu já estava num contexto que eu tinha vindo para Curitiba. Eu vim com 17 anos para Curitiba. Mas veio com família, tudo? Não. Veio sozinho. A minha irmã, nossa família estava no Rio Grande do Sul. Quando a minha irmã terminou o ensino médio, ela veio para Curitiba. Né, porque a família da minha mãe toda é aqui de Curitiba. Até deixar um beijo para todos eles, né? Meu tio Jordão, minha tia Leonice, que provavelmente vão estar assistindo também. Um beijo no coração de vocês. Tia Bia, tio Moisés, meus primos ali, Estela, Gabriel, Evelyn também. Tia Cristina, um beijo no coração seu. A Ciel, a Ciara, a Simir, a Ciane, toda a família. Tio Assis, né? São todos meu tio. Família grande, hein, meu? Família grande aqui em Curitiba. Tio Silvio também, por parte do tio Silvio, tia Sueli, as minhas primas, a Stephanie, a Juliana, daí também a Juliana já casada com o Leandro e Laís de filha. Então um beijo para toda a minha família aqui. Então, a nossa família estava toda aqui por parte de mãe, né? E daí minha irmã veio para cá, no ano que ela se formou, acho que 2005, isso. 2005 ela veio para Curitiba. E daí 2010, 2009, bem na fase da H1N1, bem naquela fase lembro. Da H1N1, né? Agora, recentemente, na Covid, as igrejas aí foram impedidas de serem abertas, né? De receberem o povo e tal, quando entrou o lockdown, né? Uhum. Mas na H1N1 tinha o mesmo processo, só que menos agressivo, né? Eu me lembro que as igrejas eram obrigadas a fazer cultos de porta aberta, não podia ter... Aglomeração de alguma forma assim, fechado, tinha que estar sempre o ar circulando, alguma coisa do tipo assim, tinha toda uma restrição sanitária, mas foi assim, num percentual bem menos intenso que foi na Covid, de ponto de lockdown, de separar as pessoas em termos de espaço e tal. Então eu vim para Curitiba debaixo dessa perspectiva, né, de vir para jogar. Daí fiz teste no Paraná. Que posição você jogava? Zagueiro. Comecei no gol, depois fui pra zaga ali. Você é grandão ali na zaga, você era xerifão. Fui. Tive alguns campeonatos que disputei bem também, tem algumas medalhas guardadas também dessa fase. E daí, quando finalizou 2009, eu tinha duas opções, né? Ou voltar para Rio Grande do Sul, né? Até hoje tenho uma paixão muito grande pelo estado lá. Agora que está desempatando, né? Fiquei 16 anos da minha vida lá e agora fiquei 16 indo para 17 aqui no Paraná. Agora estou virando mais paranaense. Agora que eu estou virando paranaense, né? Agora que eu estou chegando a mais tempo de vida aqui do que lá. Que massa, né? Deixa eu te fazer outra pergunta aqui, só para a gente dar enquanto você toma uma água, enquanto
Você que está chegando agora, olha, você que é amigo, você que está vendo, vamos fazer um trato aqui agora? Você que não está inscrito, se inscreve nesse canal. Hoje, excepcionalmente hoje, nós estamos fazendo gravado, porque o Aládio está lá na Bahia, está lá em Porto Seguro, tomando uma aguinha de coco. Tá uma loucura isso. Então hoje foi gravado com meu amigo Kemuel Andrade. Você que não se inscreveu, se inscreva nesse canal, tá certo? Onde é que tem que apertar, Aládio? É aqui? Aqui, ó. Ó, você pega aqui assim, ó. Tum. Ó. Aí, tô aprendendo. Né? Se inscreva, aperta o sininho. E aí o seguinte. E vou te falar mais um. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque mais gente precisa ouvir a história do Kemuel. Nós vamos, a coisa vai esquentando. Primeiro meio assim, vai sabendo, escola. Dou umas provocadas aqui no homem que torcia pro Internacional, que virou gremista. E aí e depois eu vou saber mais sobre isso aí. Então se inscreve nesse canal. Compartilha e deixa aqui embaixo no chat a sua pergunta para ele vai estar assistindo, brinca, fique à vontade, mas vamos conhecer mais essa história aí. 14 anos basicamente, 10, 11 anos se batiza, com 14 a coisa acontece, com 18 fala, é isso que eu quero. Como é que você é inserido no ministério? Você toca alguma coisa? Porque no que a gente leu ali a tua bio, né? Você é da palavra. Eu conheço, eu sei que você é do estudo, que você é da palavra, mas aonde que foi a tua primeira inserção? Falou, puxa vida, eu fui líder de jovem, eu comecei pregando, eu comecei cantando, tocando bateria. Conta aí. Então, vamos aí. Então, eu estou contando aqui a minha história e é muito bom estar nesse bate-papo com você, com todo mundo que está nos acompanhando aí. Se inscreve no canal. E o que aconteceu foi assim, eu tava naquele processo, né? Ou ficava em Curitiba, ou ficava em Porto Alegre, ficava pelo Rio Grande do Sul. E daí eu optei até por uma condição mais adequada que eu tinha de ficar em Curitiba. E daí eu tinha uma certa crise, assim, de retribuir, porque meus pais investiram pesado na época, nós não tínhamos condições, mas eles investiram pesado no meu sonho de ser jogador de futebol, né? Então, assim, eles investiram pesado. E eu com 18 anos, quero ganhar dinheiro, quero ficar rico, milionário. E o lugar, né? É aqui, né? Tal, né? Futebol. Daí, nessa viradinha ali, né, de 2009 para 2010, quando eu tava para completar 18 anos, eu de fato, assim, decidi, então, abandonar o sonho esportivo e seguir, então, nessa pegada de ganhar muito dinheiro. Era o que eu queria. Ganhar dinheiro. E nesse processo, eu comecei a trabalhar de serviços gerais numa escola. E daí, atividade de serviços gerais, né? O que você sabe com a vida com 18 anos, né? Vindo, assim, de uma realidade muito simples. Muito pouco, né? Muito ingênuo e tal. Eu falei, acho que corretagem de imóveis, né? Ser corretor de imóveis é uma atividade boa, né? Na época, venda um apartamento na planta e ganha R$5.000. Foi a proposta que me seduziu, né? Trabalhei na imobiliária Lopes, é uma imobiliária que tem até hoje aí. Passei por alguns projetos que eles tinham de apartamento na planta, né? Então, às vezes, eu tô ali na Derosso, no Xaxim, eu passo ali pelo Parque Arvoredo, nossa, trabalhei vendendo. Ali no centro, na Visconde de Narca, 527, ali também foi outro prédio, o prédio Fusion ali, né? Edifício Fusion. Uhum. Nós vendemos ali também e vários outros. Mas conseguiu levantar uma verbinha boa? Não consegui ser um corretor, um exímio corretor de imóveis, né? Aquele Fit Marombi que tem ali na Venceslau, sabe? Uhum. Perto da Brigadeiro ali, Venceslau, na Baixada com a linha verde. Também trabalhei vendendo ali e tal. E daí um dia eu tava de carro na linha verde, falando com Deus, eu falei, mas fui muito legalista, Luiz. Sério? Fui muito legalista. Falei, pô, Deus, os meus colegas aí, corretores, que aprontam, que fazem, que bebem, que é bem legalista, né? Sim. Puxa, eu aqui trabalhando sério, sou o mais crente, certo de todos. Né, o Azaf se levantou ali, 73. Dizimista e tal, não tô conseguindo vender. E daí eu tive essa experiência com Deus, né? Daí Deus falou comigo assim, Kemuel, você é um pastor meu. Sim. E daí a coisa foi
daí virou uma chave na minha vida. Confrontou. Né? Daí virou uma chave na minha vida. E tem alguns pastores, amigos meus, que falam que até que não gostam muito que eu digo isso, mas acaba sendo uma verdade minha, né? Sim. Eu digo que desde então eu sou pastor. Claro que não na envergadura que eu me tornei, né? Sim. Mas desde essa fase aí eu tomei atitude e muita coisa eu fiz para corresponder a esse chamado e continuo fazendo. E muita coisa também tive que deixar de fazer, né? Para continuar atendendo o chamado, né? Então, mais ou menos essa a dinâmica. E daí eu me lembro que passou uma semana, mais ou menos disso, alguns dias. Daí minha irmã estudava na Federal, ali do Jardim das Américas, e era uma trajetória que às vezes ou ia meu pai buscar ela de carro, né? Lá. E um dia eu falei, pai, vamos comigo lá, buscar a Kenda que eu quero conversar com você. Daí ele foi a primeira pessoa que eu falei, ó, pai, a situação assim, Deus falou comigo que eu sou um pastor. Tal. Daí ali no carro, ali, né, naquele trecho da linha verde, entre o Xaxim e o Jardim das Américas ali, meu pai pergunta assim, tá, Deus falou que você quer ser um pastor, mas que tipo de pastor você quer ser? Porque tem vários tipos de pastor, né? Tem pastor batista, tem pastor quadrangular, pastor da Assembleia. Que tipo de pastor você quer ser? Daí eu falei, pastor, pai, eu quero ser um pastor aí na tua igreja. Foi o que eu falei para ele naquele momento. Quero estar junto, né? E daí eu nunca tive uma habilidade muito grande para as artes, assim. Eu nunca tive uma capacidade muito grande. Mas eu me lembro que já no ensino médio eu comecei a me identificar com as disciplinas humanas de uma maneira muito intensa. Eu acho que talvez ali já seja o grande ponto de conexão com o Ministério da Palavra. Então eu me lembro assim, quando eu comecei a estudar história, que eu comecei a ler, comecei a ter uma compreensão bem mais profunda do que ciências exatas, como matemática e química, física, né, que exige cálculo e tudo mais. Então, assim, eu me lembro que ali foi um grande ponto. E naquela fase da H1N1, que eu vim para Curitiba para fazer o teste, a gente não pôde fazer o teste por causa do surto que deu, né? Como é que você vai colocar gente de todos os estados do país no mesmo lugar? A chance de um estar infectado é muito grande. E daí os meninos que moram nos alojamentos mesmo poderiam se infectar. Sim. Daí eu tive que ficar, acho que umas 3 semanas aqui em Curitiba esperando passar e ter liberação. E você já tinha parente em Curitiba? Já. Então tranquilizou mais. É, isso. Foi aquela questão ali da família da minha mãe que mora aqui, que eu contei pra vocês, né? E daí nessa fase aí eu li todos os 4 evangelhos. Eu acho que eu devo ter lido umas 2 vezes. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Umas 3 semanas. Eu li só os evangelhos. Só os evangelhos. Assim, eu li tal. E daí nesse meu processo de corretor, porque vai para um lugar, espera cliente, vai fazer plantão num lugar, daí você faz tudo aquele trabalho de corretor. Eu me lembro que eu gostava de ficar lendo a Bíblia. Então ali com 18 anos eu li toda a Bíblia, né? Então no ano anterior eu tinha lido por 2, 3 vezes ali só os evangelhos, né? Todos os 89 capítulos dos evangelhos. E daí no ano seguinte eu li a Bíblia por completo. E daí aconteceu esse meu processo de chamada. E daí, Aloysio, entra algo bem legal, assim, que é bem interessante de contar, né? O ministério ele é feito de fases, né? Então a gente tem que saber viver as fases, né? Sim. Suportar as fases, né? Então, assim, são fases bem difíceis. E o que acontece? Deus me chamou exatamente em outubro de 2010. Essa é a minha experiência com ele. Então, janeiro de 2010 eu completei 18 anos, outubro de 2010 eu tive a minha vocação, que foi essa experiência ali no carro que eu contei, que Deus falou comigo, me chamando para o ministério. Em novembro, eu estava num culto que o pastor veio, ele desceu do altar e veio falar comigo. Então, a saída da igreja ficava à direita, eu estava sentado à esquerda, assim. O pastor ele tinha naturalmente uma ação de descer do púlpito e caminhar à direita para ir para a porta da igreja para se despedir do povo. Ele desceu do púlpito e caminhou para a esquerda na direção onde eu estava. Ele falou, olha, Deus falou comigo, você vai ser um pastor.
Então, o que eu costumo dizer? Então, em novembro de 2010, eu tive a confirmação profética do meu chamado. Então, em outubro, Deus me chamou. Em novembro, ele usou um profeta para confirmar a minha vocação. E no dia 17 de dezembro, eu já estava trabalhando de tempo integral na igreja. Que é isso, hein? E daí eu fiquei por 6 anos trabalhando em tempo integral na igreja. E era uma igreja que, na época, ela subsidiava toda a organização da visão da MDA aqui no sul do Brasil. E muito da minha rodagem, que você comentou aí, que eu sou rodado, que eu sou viajado, que eu conheço muita gente. Você está com 33, 33 agora. Aí o que acontece? É que você tem uma história que quando a gente pergunta, vai falando, fala, tá 74. 75 anos, porque é muita história que você tem. E daí essa fase aí, ali a igreja viveu um clímax muito forte e nós trabalhávamos nessa dinâmica aí da visão do MDA. Eu me lembro que fazíamos anualmente conferência para 800 pastores, conferência de jovens para 2.000 jovens. Na época tinha-se um ritmo de reunião de pastor semanal, com uma média de 80 pastores, com semanas que chegava a ter 100 a 150. E pastores vindo de toda a região, de tudo que era canto e tal, assim. E foi uma fase muito, muito gostosa, assim, sabe? Ali eu aprendi muito, eu sentei muito na mesa com todo mundo. Hoje, eu guardo algumas recordações com muito carinho, né? Então, por exemplo, o pastor Luciano Subirá, ele era um pastor que tinha uma igreja ali na Mato Grosso, ali com a Kenny, de Água Verde, Portão ali, né? Sim. Atrás do e a igreja dele, na época, Bamirinos. não tinha cruzado ainda, talvez 500 pessoas, 300, 400 pessoas. Ele estava ainda naquela fase mais inicial. Isso daí é ano 2011, 12. E nessas reuniões, muitas vezes, sentávamos junto, naquelas confraternizações que nós tínhamos ali, e muitos outros pastores, né? E hoje, né, se você falar de mim, talvez ele nem vai se lembrar, né? Mas foi o núcleo de pastores também. Mas não hoje... é culpa sua. Não. Na verdade. Não lá é na frente a gente se encontra. Lá na frente a gente se encontra. Não é porque você é relevante, é que provavelmente a agenda e a memória, o HD é pequeno, né? O meu também já tem começado a ficar pequeno. O núcleo de pastores nem estava na proporção ali de Curitiba, hoje que é presidido pelo Marciano, pastor Marciano, né? Nem estava na perspectiva que tinha hoje. Era, na época, presidido pelo Flávio Sauerbom. Meu amigo, era uma reunião que acontecia cada... Mas quando o Flávio entregou, já estava bom. Graças a Deus. Ele foi já tinha dado um outro clima. Mas acontecia a reunião em uma igreja... por vez, então circulava a cidade. Era uma dinâmica totalmente fixo, né? Diferente. A primeira vez que eu fui no núcleo, 2012, para você ter ideia. E daí me envolvi com o Comep também, assim, de ir nas reuniões, foi quando eu conheci um pouco mais o Cirino Ferro, o Bispo, né? Inclusive, eu acho que já teve aqui, Já teve aqui também. Gente finíssima. E daí teve um outro projeto de pastores que eu me envolvi também, em Curitiba, que foi o AME Brasil. Foi uma iniciativa, na época... Era idealizado o GPKN, do Elias Danta, que é a rede global de pastores e network de pastores, né? Na época não estava oficializado. Eu acho que eu sigo esse AME. Eu lembro do CEPAL, alguma coisa que era... Não, acho que não. Foi uma campanha específica da Copa que se uniram as igrejas para fazer evangelismo, né? Então, por exemplo, acho que a seleção do Irã jogou em Curitiba. Não tem como a gente evangelizar no Irã. Não. Mas eles estavam vindo para Curitiba, para o Brasil. Então era uma oportunidade. E ali eu também conheci muita gente, ali pude me aproximar na época do Pascoal Piragini, que ele foi um dos principais líderes dessa campanha. A PIB ali encabeçou com bastante força a campanha do AME Brasil. Então, tá vendo? Era um ritmo. Eu estava de tempo integral, numa igreja que trabalhava com ênfase na visão do MDA, naquele ritmo de conferências. E daí, onde é que começa o Ministério da Palavra nesse processo todo? Então, é importante as pessoas perceberem que eu era uma pessoa muito inserida no meio. Sempre fui um jovem limpo, assim, na questão de envolvimento emocional. Todas as áreas você é um homem limpo, graças a Deus. Graças a Deus. Eu me orgulho disso.
Eu achei que ia ficar mais velho e a coisa ia ser mais fácil, mas vai ficando mais difícil. Você não faz ideia. Vai ter essa sorte. E daí, então, dentro desse contexto que eu era arroz de festa, né? Quando a gente se conheceu, eu me lembro que essa foi uma das expressões que você usou pra mim. Mas você é arroz de festa. Mas quando a gente se conheceu, eu já não era mais arroz de festa. De 2022 pra cá... Como é que era então antes, hein? Ó o gaúcho. Nossa, realmente pegando assim... firme. Bate. Eu acho que por ser tão novo, eu estar inserido nesse... Eu não sei, talvez um psicólogo possa avaliar isso com mais precisão. Eu, por ser tão novo e vim de uma raiz tão simples, nunca ter tido um pastor que de fato me abraçou, me acolheu, acreditou em mim, eu estar inserido no todo, nesses movimentos, isso me ajudava a paixão pela obra, não é? Não só paixão, mas é um processo pessoal de uma autoafirmação, de uma consolidação, de uma segurança dos passos a se darem. Então, assim, eu pude ouvir muita coisa das reuniões de pastores e tal. Tanto que se você entrar no meu Instagram, tem um post lá que eu coloco assim, 10 anos participando de reuniões de pastores, né? Isso de alguns anos atrás, né? E dentro desse contexto, para além disso, paralelo disso, eu comecei um seminário livre no Instituto Ministerial, que meu pai era pastor-diretor lá. Então, a minha formação, ela antecede o bacharel. Claro que hoje eu computo só o bacharel, mas a minha formação... Teologia livre você fez. Isso, eu fiz teologia livre também no outro. Eu fiz 3 anos de um curso de teologia livre de 2010 até 2012. 2010, 11 e 12. Eu acho que eu acabei metade de 2013 ali o curso. Acho que teve um semestre a mais, se eu não me engano. Então, eu fiz 3 anos de formação livre. E os pastores, principalmente daquela reunião de pastores que trabalhavam na visão do MDA, estavam vendo eu, um jovem, ali dedicado, estudando. E quando eu terminei essa formação livre, muitos desses pastores me franquearam seus púlpitos para que eu pudesse então estar ministrando para jovens e adolescentes. E tinha uma carência de ter alguém jovem falando sobre discipulado na visão do MDA, liderança de célula na visão do MDA, especificamente com esse assunto, né? Uhum. Então ali eu tive o meu primeiro boom quando terminei aquela primeira formação. Mas o que antecede isso? Com 12 anos, meu pai sempre foi uma pessoa muito concentrada no Ministério da Palavra. Pode ter sido isso também uma das bases para eu vir com tanta força. E com 12 anos, eu estava ali vivendo todo aquele movimento da igreja local que meu pai dirigia, de jovens, e foi um tempo muito gostoso, assim, né? Foi o ápice da igreja lá em Arroio dos Ratos, com quase 120 pessoas e tal, e tinha um movimento jovem muito forte. E é aquela coisa, a pressão do filho do pastor. Eu me lembro que com 12 anos, eu escutei aquela música do Soldado Ferido do Júnior. Sim. E antes da música... Curitibano, né? Curitibano, Júnior. Como é que, o meu amigo Aládio. aqui, o Aládio, se lembra que numa das versões da música O Soldado Ferido, ele trazia uma fala, ele fazia uma fala, acho que de 5 minutos, né? Tipo uma mini pregação ali. Ministrava no meio, né? Ou no meio, eu não lembro exatamente, mas para mim era no começo. É? E eu escrevi palavra por palavra daquela ministração do Júnior, e eu falei, pai, eu vou pregar. E qual que era a minha pregação? Ler o que o Júnior falava na canção dele lá. Essa daí foi a minha primeira pregação, assim, a primeira vez que eu me portei publicamente como pregador, né? Eu tinha 12 anos ali. Então eu li aquilo para a igreja e tal, assim. E depois, já dentro desse contexto, que eu tinha sido vocacionado, Deus tinha confirmado, e eu tinha iniciado o trabalho de tempo integral, já em janeiro daquele ano seguinte, eu preguei para os jovens daquela igreja. Então foi tudo assim, na minha cabeça, muito impactante. Outubro, Deus me chama. Novembro, Deus usa um pastor, profeta, para confirmar a minha vocação. Em dezembro, eu já estou trabalhando de tempo integral. Em janeiro, fevereiro do ano seguinte, 2011, eu prego para os jovens daquela igreja.
Que show, hein? Então eu estava nesse ritmo. E daí no segundo semestre, então eu coloco ali como start do Ministério da Palavra essa pregação dos jovens, né? E no segundo semestre daquele ano, eu tive um amigo, amigão até hoje, não sei se você conhece, Pastor Francisco, da Igreja Batista Bairro Novo 4. Eu não... Perdão, falei Igreja Batista, não, é Igreja Quadrangular Bairro Novo 4. Eu não... Quadrangular, eu fui muito tempo da Quadrangular, eu posso... que a memória já não tá aquela coisa, né? Vou ver se eu acho que eu te mostro ele. O pastor Francisco me levou para pregar num culto domingo de manhã lá. Então, em 2011 foi o ano que eu preguei 2 vezes. E no início do ano, para os jovens da igreja que eu estava. E no segundo semestre daquele ano, eu fui pregar num culto na Igreja Quadrangular. Então, ali... Aquilo ali já começou a crescer, como é que fala? ali Já começou a melhorar o teu histórico. Já hoje eu tenho vocabulário para explicar o que estava acontecendo na minha cabeça, mas Certo. por muitos anos eu nunca consegui explicar. Mas ali eu falei assim, eu quero isso para minha vida. Uou. Pregar, eu quero isso para minha vida. De fato, assim, eu falei aquilo para mim. Eu já tinha uma admiração muito grande pelo Billy Graham e você é um estudioso da palavra, você é um estudioso de tudo, né? mas nós já chegamos nessa parte dos Mas eu estudos. quero até apressar um pouquinho, porque nós já estamos a 1 hora. Caramba. O nome passa muito rápido. Pra gente não perder nada. Entende? Passa rápido, né? Aham. E aí, o estudioso estava falando, você entendeu no vocábulo ali. Então, o que acontece? Hoje o que eu explico? Eu explico que existem duas, até algo que vai ser em livros futuros, né? Eu explico que existem 2 vocações, né? Entre várias maneiras que pode se explicar isso, eu gosto de me sintonizar dessa maneira aí. Existe aquela vocação nata, que vem do ventre. Então, eu costumo explicar que o ser pastor de ovelhas, o ser pastor para a igreja, é a vocação que Deus me deu de maneira natural. Essa é a vocação. Foi geracional, foi gerado com isso. Isso, eu fui gerado com isso, ser pastor de ovelhas. E até hoje, não está escrito tanto de pessoas que eu atendi antes de vir para cá. Hoje estava atendendo pessoas, visito e hospital. E, de fato, sou um pastor para a igreja. Então, esse é o chamado de Jeremias. Desde o ventre de tua mãe eu te escolhi. Sim. Agora, tem o chamado de Isaías. A quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías diz aqui, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse é o chamado voluntário. Entendeu? Então, tem o chamado natural... E tem o chamado voluntário, que é o chamado de Isaías. O chamado nato de Jeremias e o chamado voluntário. Então, eu costumo explicar que o meu chamado voluntário é servir com o Ministério da Palavra. E comecei a me dedicar muito a isso, né? Na questão da palavra. E daí veio esses processos na minha vida. Né? Então, eu terminei a minha formação livre já cursando bacharel em teologia. E quando eu terminei o meu bacharel em teologia, até mesmo focando no Ministério da Palavra, eu lancei um livro. Foi até interessante essa fase, porque quando foi 2016 que eu lancei esse livro aqui, Uma Juventude que Vale a Pena. Pode mostrar aqui. Aí, ó. Livrão aí. A crítica recebeu bem. Recebeu bem? Crítica que vale a pena. Descubra a plenitude do seu potencial. Uma juventude que vale a pena. Eu quero fazer uma segunda edição dele. Uma juventude, dele. falei a crítica, né? Eu quero fazer uma segunda edição dele, mas só para você ter ideia, em 60 dias, mais ou menos, em torno Editora aí de... Nova Aliança. Do Márcio Martins. Do Márcio, essa editora? Márcio Martins, ele que na época me assessorou. Aqui mais perto. Acho que é a minha câmera aqui, ó. A dele. Isso. Uma juventude, uma juventude que vale a pena. Na época, quem me assessorou foi... Então, só esse livro aqui, eu falei 60 dias, mas eu acho que foi em torno de uns 50 dias, eu passei em umas 36 igrejas fazendo lançamento. 36? Foi. Caramba, daquelas 2 num ano, virou 36 em 50 dias. Em 2000
11 eu tive em 2 igrejas. No período de outubro a dezembro de 2016, eu tive uma agenda com 36 igrejas. E agora, na campanha da Associação Evangelística Billy Graham, que eu fui um dos treinadores, em 15 semanas, da última semana de maio até a primeira semana de setembro, que antecedeu ali, se eu não estou enganado, eu tive em quase 70 igrejas. Espetáculo, hein? O negócio foi assim, e gosto. Fora os conselhos de pastores, que você andou por tudo. Ixi, por a gente todos, deu uma né? rodada. Então, só nessas... Em 2023 foi o ano épico ali, que eu cheguei a quase uma centena de ministrações, assim, né? E eu preciso só dar uma acelerada aqui, Aham. porque daí você consegue escrever um livro, você consegue... Aí nós estamos em que ano na formação do bacharel? Mais ou menos? 2016. 2016. Daí aqui, ó, vamos fazer a virada, jogo bate pronto. Eu juro pra você, olhando nos seus olhos, olhando aqui na Na câmera lente da também, verdade, como diria aquele rapaz. que eu queria só ser um jovem que terminaria o bacharel em teologia, seria absorvido na igreja, recebendo ali uma boa condição financeira mesmo, propriamente falando, para poder me estabilizar um pouco, seguir o ministério que já estava acontecendo. Eu só queria ser esse cara normal, implantar uma igreja, cuidar de um campus, eu só queria ser esse cara Sim, normal. Nada além. Fazer exatamente o que é a cartilha. Só que daí entrou um processo de rejeição muito forte com a minha pessoa. Só para eu melhorar aqui o entendimento, você se sentiu rejeitado ou você foi rejeitado? Porque são duas coisas distintas, né? Eu acho que foi dois. os dois juntos, né? Acho que foi os dois juntos. Então entrou num processo assim de que eu terminei minha formação e o convite que eu tive foi para pegar o caminho da porta, entendeu? Entendi. E daí nesse processo eu iniciei na denominação batista, porque com esse convite, né? Sim. É que nem a última empresa que eu trabalhei, depois do que me falaram lá, eu não pude mais continuar. O que me falaram? Você está demitido. Sério? Não, só comentando assim, né? Então, não, mas depois é de que tudo... você estava demitido, não era... Você estava muito demitido. Enfim, daí, com esse processo, eu só tinha... Um dos pilares que me manteve ativo no ministério foi o estudar. Uma das maneiras, né, até para o novo ambiente que eu estava me inserindo, que era a denominação batista, também foi um processo, assim, que se eu for contar aqui todos os detalhes que me levou para a denominação batista, é bem minucioso os processos aqui, né? Uhum. Então, eu vim, né, para a denominação batista, e uma das questões que me manteve muito ativo no ministério foi, então, estudar. Então, eu fiz uma primeira pós-graduação em liderança ali, e terminando a pós-graduação, eu decidi, então, me desenvolver na área acadêmica para poder atuar como professor também. Eu percebendo ali que o ministério pastoral ele ia passar mais algumas águas debaixo dessas pontes, eu percebi que eu precisava me firmar em alguma área. E eu entendi, então, em Deus que esse caminho da docência, até porque um pastor ele precisa pregar. Sim. Então, ele precisa ter água limpa para ministrar, né? E o professor ele tem que estudar para dar aula. Então, junta as duas coisas. Você está ali numa sala de aula com um jovem com 18 anos começando a vida, algumas pessoas ali de 20, 30 anos precisando se firmar numa profissão, outras... Achar um rumo, né? Achar um rumo, outras ali com 50 anos estudando ou mais, estudando para ter conhecimento. E essa dinâmica de sala de aula, se você souber Ela é muito... trazer ela para si, no sentido de um crescimento ministerial e o compartilhamento, isso te mantém atualizado, isso te mantém muita coisa. E daí eu fui fazer o mestrado, né? Nessa dinâmica aí de não ter tido um pastor tarimbado por trás de mim, uma instituição, igreja ou de ensino que me acolheu. Então, pude fazer o meu mestrado ali, com a graça de Deus. Foi um tempo muito bom. Na época, eu estava fazendo um trabalho de revitalização de igreja ali perto da minha casa, no Xaxim, na Igreja Batista Jardim Esmeralda. E conseguindo cobrir o mestrado, né? Porque o mestrado profissional ele não tem bolsa. Então, você tem que pagar. Então, foram ali
3 anos. O curso durou 2 anos de maneira acadêmica, mas pagando foram 3. Então pude cobrir esses 50 mil de curso de mestrado aí com, graças de Deus, fazendo entregas no iFood e tudo mais. Deus pulo. Deus puro. E foi uma fase muito boa, porque eu fui para os Estados Unidos, fui para a Coreia do Sul, não atrasei parcela do... Vamos passar aqui. Não atrasei parcela do mestrado. É porque... E foi assim, foi tudo muito... Vamos lá por causa do horário, eu digo aqui, né? Senão o menino ali, ele começa a mandar mensagem aqui, né? E aí... daí o seguinte... Mas eu acho que o ponto central era essa arrancada. Mas aí vamos depois aqui. As coisas foram se multiplicando. Ele não deixa mesmo... Vai lá. Aí o seguinte, viu? É amigo, né? Aí o seguinte, Kemuel, me fala uma coisa. Você trouxe um vídeo aqui, porque daí você contou da história que vem do lado do Arroio dos Ratos e toda essa passagem, momento de rejeição, momento de aprendizado, momento de faculdade, de repente, quem sabe, do rejeitado ao doutor. E aí, quem sabe daquele que, puxa vida, precisando fazer iFood, ninguém dando assim, mas eu indo pra América, eu indo pra é doido, Deus purinho, é doido. Né, é muito Deus, doido. É Deus Às vezes eu brigo com ele, por que a minha trajetória tá sendo assim, né? Pois cara, tinham pessoas, eu vou te falar uma coisa, tinham pessoas que davam tudo pra ter essa trajetória. Sabe, é que a gente tem certa... Não sabe o que querem. Não. De verdade, não sabe o que querem. E aí o seguinte... É muita paulada. Mas faz parte, né? E aí o seguinte, daí de repente você vai na Terra Santa. Essa é outra coisa doida. Pô, isso é muito bom. E eu quero trazer um vídeo aqui, Aládio. Senão o Aládio ele vai me jogar aquilo ali. Você viu a força que ele jogou a toalhinha? Aquele copo ele tá me mirando. E daí... Daí o seguinte, deixa eu... Vamos acompanhar aqui, depois você vai explicar isso aqui. Tem um recado especial aí. Tem de um brother aí, vamos lá. Shalom, meu amigo Kemuel, minha amiga Rosana, tudo bem? Tô aqui, Muro das Lamentações, local extremamente sagrado, para mostrar que é tudo tranquilo aqui em Israel, as pessoas não pararam de vir rezar, não pararam de vir orar, assim como eu espero que vocês possam vir em breve também aqui para Israel, para ter essa experiência única de estar aqui na frente desse local tão importante a todos nós. Espero vocês aqui. Olha aí, você sabe o que é interessante? Porque apareceu foto dele ali, ele já lá. E ele já está fazendo, já fez vai para a segunda expedição para lá. E eu não sei se eu vou nessa com você, ou se eu vou antes, mas assim que liberar as portas, com certeza estaremos juntos. Com certeza. Conta para nós um pouco essa experiência aí. Na verdade, assim, vou resumir para chegar em Israel. Eu quero ver você resumir. Então, assim, depois que eu... Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que a gente acha que é passos para trás, mas são passos para frente. Então, naquele primeiro ministério, uma das questões, e aqui eu não vou entrar nos detalhes, né? Sim. É que eu recebia muita palavra que eu ia para as nações, mas todo o movimento que eu fazia de me posicionar, para confirmar essas palavras que eu recebia, né, proféticas, que eu ia para as nações, havia maquinação humana para que elas não fossem realizadas, né? Então, assim, quando eu falo de um processo de rejeição, é duro você continuar sendo infantilizado, sendo o tempo todo sendo tratado assim de uma maneira desmerecida e tal. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Mas sabe como é que eu trago para você isso aí? Lembra quando Deus endureceu o coração de Faraó? Tem coisas aqui... Pode ser, né? Mas Faraó também pagou caro, né? Pagou. E daí o que aconteceu? E daí quando eu saí, já no ano seguinte, eu tive uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, assim, e eu tava com tudo pronto, passaporte, visto e tal, e ganhamos lá a maior oferta que eu ganhei lá. Até então, né? Na verdade já teve outra maior, né? Mas aleluia. Até então... A maior oferta que eu ganhei lá, das vezes que eu fui, foi nessa primeira vez que eu fui.
A gente teve 70% do custo da viagem coberta e tal. Eu estava nos Estados Unidos orando lá no ano 2018. E na madrugada, primeira vez, né? Tentando colocar a cabeça no lugar da realidade nova que eu estava me inserindo. E daí Deus falou comigo assim, ano que vem você vai para a Coreia do Sul. Lá, eu tava orando de madrugada, né? E você tinha isso no teu coração, Coreia? Já tinha. Tinha? Se eu for contar aqui, o meu envolvimento com a Coreia do Sul é mais uma hora falando. Sério, meu? Sabia, depois Coreia é eu quero saber. uma paixão muito grande. Agora, recentemente, estava na LEP ali. E o Paraná, só para finalizar aqui, o Paraná tem o dia da imigração coreana. Vai ter agora, inclusive, se não me E sabe falha a que memória, dia que vai ter um vai ter festival. ter uma praça aqui em A Praça Curitiba. lá Botelho, ali do Atlético, vai ter a semana do festival da Coreia do Sul. Os coreanos também vão ter uma praça aqui, se eu não me engano, em Curitiba e tal. E o dia estadual da imigração coreana ficou 12 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. Que isso, olha, hein? E daí eu fui, daí Deus moveu um milagre muito grande, financeiro, eu consegui comprar passagem. Então, em 2018 eu estava nos Estados Unidos, 2019 eu estava na Coreia. Daí lá na Coreia do Sul, eu estava com o pessoal da PIB de Marília. Então, alguns anos atrás, o pastor Domingos percebeu a necessidade de organizar o programa de viajar com pastores ao redor do mundo e tal, e daí ele formou o ministério de uma maneira profissional. Daí nesse contexto é que nasce a Rava Viagens, que é a empresa que cuida de toda a nossa logística. Não é tua? Não é minha. Então, e o Paulo, lá na Coreia do Sul, viajou com a gente, e nós éramos um grupo de 30 pastores, Aloysio. E tinha uns pastores lá, cara, apóstolo, né? Eu falei, cara... tinha uns pastores muito top lá. Como é que é o nome dele? Aládio. Tinha uns pastores muito top nessa viagem, assim. Pastores de umas igrejas grandes de capitais do Brasil, com mais de 300 membros, 500 membros. Igrejas bem representativas, assim. E daí, no meio da viagem para a Coreia do Sul, lá, o Paulo vira para mim e falou, olha... Eu tenho que voltar dessa viagem aqui com um pastor fazendo uma viagem para Israel, tal. Eu tenho uma das missões, eu identificar potencialmente quem que faz uma viagem para Israel. E não sei porquê, só pode ter sido o Espírito Santo. O mesmo Deus que me chamou foi o Deus que falou com ele. Falou, olhando para todos eles, eu quero apostar em você, em outras palavras. Você topa fazer uma caravana para Israel com o teu nome, pastor? Eu falei, cara do céu. Dentro. Claro que não, né, mano? Claro que não. E eu falei assim, eu vou te dar a resposta. E daí eu voltei no avião, Coreia do Sul, Brasil, fazendo uma oração. Deus, se esse negócio é pra mim de verdade, quem vai me mandar os integrantes da minha caravana vai ser o senhor. Eu não vou fazer divulgação, eu não vou pedir, não vou postar nada, ninguém tá sabendo disso. Vai ter que vir de maneira milagrosa. Olha. E daí, uma família muito querida da minha igreja, da minha antiga igreja, né, da Jardim Esmeralda. E, Luiz, acho que vai ter que ficar para outro podcast, porque tem a parte da Igreja Aliança, do mestrado, doutorado, tá? Não, vamos falar. Vamos tentar fechar hoje. Vamos tentar, daí eu fui lá. Você deve ser parente do Alan, né? Um pouco. O Alan Matoso. Um pouco, somos irmãos de pai. Ele por ser adotado e eu por ser de verdade, né? É verdade. Ele tinha o teu pai como pai dele, né? Isso, ele foi discipulado, foi o discípulo um dos mais próximos do meu pai, assim. Eu creio. Pelo menos nessa reta final de ministério do meu pai. E daí voltei, daí uma família me chamou para ir na casa deles, tomar um café, eles queriam compartilhar algumas dificuldades, a gente orar junto, aconselhá-los da palavra de Deus, da Bíblia. E daí terminou que sem eu falar nada, a irmã lá, a Beth Arcílio, né, o casal Beth Arcílio, falou, olha, eu quero ir para Israel, mas eu só vou se você for o líder da viagem. Falou bem assim para mim. Falei, mas da onde que você tirou isso? Não, porque eu conheço muita história de gente que tomou golpe, e se teu nome estiver envolvido nessa viagem, eu tenho certeza que é uma viagem certa. Eu tenho certeza que vai dar certo, porque você é um cara de Deus, você não vai se envolver com coisa errada. Falou bem assim pra mim.
Falei, cara, Referência, né? e se eu falar pra você que eu já tenho um convite pra fazer uma viagem? Falei, a gente compra a passagem com você. Falou assim, né? Olha Compra o isso. pacote com você. Falou bem assim pra mim. Como assim? Eu não tenho valor, não tenho roteiro, não tenho nada, só tenho um convite. E daí foi quando eu liguei pro Paulo de volta. Ó, Deus confirmou. Deus confirmou. Sem divulgar, sem falar nada, sem dar indireta, sem postar nada. Um casal disse que tá comigo que deve é. Junto, fechou. Então, se a gente precisa de 15 ou de 20, a gente é menos 2 já. Né? Se precisa de 15, só falta 13, que esse casal tá. E de fato. E daí nós programamos a viagem em 2019 para acontecer em 2021. E daí, no meio, estourou a pandemia. E daí nós reprogramamos para janeiro de 2023. Né? Não tinha como viajar. Não tinha como viver naquele período, né? E daí, 23 fomos, foi só Israel. E daí quando a gente voltou de Israel, assim, foi muito... Teve o lado bom da coisa, mas também teve o lado ruim da coisa, né? Daí a gente vive a rejeição por um outro lado, né? De uma outra maneira, né? Ali foi tão duro quanto o término do meu bacharelado naquele momento ali. Mas também tinha o êxito de ter feito a primeira viagem e muita gente na época me procurando, vamos fazer a segunda e tal. E daí foi quando a gente estabeleceu Egito e Israel como segunda caravana. Foi quando a gente estabeleceu esse roteiro e começamos a trabalhar em março. Daí de março até 7 de outubro, que foi quando aconteceu o atentado terrorista do Hamas em Israel, eu acredito que nós já tínhamos, eu não lembro exatamente se era 4 ou 6 pessoas no grupo já confirmadas, pagantes, tudo certinho, né? E daí já estava assim, eu falei, puxa, acho que o grupo era para 20, eu falei, vou virar 2023 já com a metade do pessoal que vai comigo em 2024, que a viagem tinha sido programada para setembro de 2024. Falei, quando entrar no que vem, vai faltar bem poucas pessoas, né? E daí, com o atentado terrorista, a gente ficou nessa redoma de vai, abre e tal. Daí, ano passado, a gente tentou repaginar a viagem de novo. E agora, estamos fazendo a viagem em janeiro de 2027. Se você permitir, já que estamos contando... Claro. Quero deixar aqui o convite para você que quer ir com a gente. Então vai ser Egito e Israel, vai ser um tempo muito precioso. Nós podemos ver o vídeo aqui inclusive, vem em mim. Inclusive, eu quero fazer um convite para você, que ele vai fazer para você, porque é o seguinte, para você fazer uma prévia do que vai acontecer lá em Israel nisso aí, porque nós vamos estar junto. E ele vai fazer agora, junto com a FATEV. A FATEV é uma das faculdades que ele dá aula, que é a Faculdade de Teologia Evangélica de Curitiba, ou Faculdade Teológica Evangélica de Curitiba. O diretor quer deixar só evangélica, Faculdade Evangélica de Curitiba. Ah, é? Mas Faculdade Educacional Evangélica de Curitiba. Mas hoje é conhecido como a FATEV. Isso. Certo? Isso não vai mudar, FATEV. Exatamente, essa é a marca. Eu gostaria, Aládio, você pode pôr aquela lá? Qual? Aquela do segundo vídeo? Veja lá o segundinho. Isso. Então, esse mesmo esse aí. Solta aí pra nós. Hoje foi um dia especial aqui no MAB, na Unasp, onde pudemos aprender muito da palavra de Deus. Todos que participaram ficaram muito entusiasmados. Que Deus abençoe a sua vida e confira tudo aquilo que foi as dádivas de Deus para nós hoje aqui.
Hoje nós vivemos uma experiência incrível aqui com a caravana da FATEV, que veio lá de Curitiba, Faculdade Teológica Evangélica, e nós tivemos a oportunidade de reconhecer aqui alguns locais como esse, que é uma réplica do túmulo de Jesus, e outros tantos lugares onde Jesus esteve. Vivemos uma experiência muito preciosa nesse dia, neste lugar. Se você ainda não conhece o MAB, quero dizer para você que não perca a próxima expedição para este lugar. Você viu isso aí? Que espetáculo! Eu quero que você fale um pouquinho, que isso aí vai acontecer em setembro, uma expedição, um pouquinho do museu, o Museu da Arqueologia Bíblica. Eu vou fazer o gancho aqui, então. Vai lá. Uma vez que a guerra nos impede de conhecer o túmulo lá em Jerusalém, a gente pode conhecer o túmulo, a réplica do túmulo, aqui no Brasil, ali no MAB, Museu de Arqueologia Bíblica, fica na cidade de Engenheiro Coelho, São Paulo, ali um pouquinho para frente de Campinas. Então, e nós estamos fazendo essa segunda edição da viagem para a data de 11 de setembro. Então, assim, a programação da viagem é o seguinte: nós temos um acolhimento da UNASP, né, que é a Universidade Adventista de São Paulo, para passar a programação toda do dia lá. Então, pela parte da manhã, nós visitamos o Museu de Arqueologia. Então, são 3.000 peças. Qual que é o percentual daquelas peças serem originais e não? Acho que é 95, 97%. Que tá ali é original. Muita coisa veio do Oriente Médio. Tem algumas peças que são tão relíquias e vale tanto que o que tá ali é a réplica. As originais ficam guardadas no cofre, assim. Lá eles têm uma caixa lá com moedas, assim, de todas das épocas de Jesus, assim, sabe? Aquelas, tipo, a moedinha que provavelmente Pedro catou na boca do peixe lá, vai ter uma réplica, assim. Então, você conecta, assim, com a Bíblia de uma maneira muito mais ampla, porque o museu também ele é organizado de maneira cronológica. Então, todos as etapas dentro do museu ali tem artefatos arqueológicos e históricos que comprovam as narrativas dos textos bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse. E de maneira cronológica, isso você vai aprendendo, e com certeza os pastores, os professores, pastores também, que estarão ali na organização, junto com o pastor Kemuel. O Eduardo, que já esteve aqui. O Eduardo. Eu não ia fazer essa segunda, então eu vou deixar essa deixa aqui para vocês. Mas só para eu concluir meu raciocínio. Uhum. Aí o seguinte, então ali tem todo um acompanhamento, você não vai ficar olhando, tem um acompanhamento, tem todo, como diz, um histórico, alguém te contando, você não vai ficar tentando adivinhar. Tem alguém contando cada situação e em cada tempo vai ter as oficinas, né? Visita guiada. Guiada mesmo, né? Então vão ser 3 horas dentro do museu pela manhã, com tempo livre para você curtir também. Ali o museu vai ter a visita guiada e vai ter o tempo livre para você curtir o museu. Daí nós almoçamos e à tarde vamos para oficinas. À tarde nós vamos para as oficinas. E olha já está confirmado o professor Eduardo. E só está acontecendo agora, 11 de setembro, por causa do professor Eduardo. Pastor, doutor, professor Eduardo Medeiros, que esteve aqui. Teve aqui falando do projeto Geek, inclusive. Geek. Olha, ali, ó, @Kemuel Andrade. Se você quer saber mais sobre... eu quero levar o pastor Kemuel para pregar lá na minha igreja. @Kemuel Andrade. Eu quero participar do museu. Quero... pastor, quando tiver as tuas próximas expedições para lá, para Terra Santa mesmo, né, entra no @Kemuel Andrade. Eu quero fazer parte desse museu agora que vai estar em setembro. Eu quero fazer a prévia. Quero conhecer. Hoje é 7 de agosto. Até dia 15 de agosto tá só... Pode falar o valor aqui, Luiz? Claro. R$400. Então você tem ainda mais 8 dias para frente para comprar essa viagem por R$400. Isso aí dá para dividir? Em 12 vezes. Sangue do Cordeiro. E o que está incluso? O seu deslocamento Curitiba, Engenheiro Coelho, Curitiba. Então o seu ônibus está incluso. Está incluso a sua certificação. Está incluso o seu almoço lá também. E também está incluso toda a estrutura, né? Os guias e tudo que está completo ali. Então, tudo isso são partes que a gente vai administrando aí no processo da viagem.
Então tá tudo incluso, né? E eu não ia fazer. E agora o professor Eduardo que encabeçou isso daí, e ele falou, ó, Não tem essa. então não tamo vai junto fazer. aí. Então, Gente, então é o seguinte, entra aí, você tem dia 11 de setembro, @Kemuel Andrade, entra em contato com ele, fala, pastor, eu gostei da sua história, queria que você viesse trazer, até porque é um incentivo, às vezes a gente nasceu do nada, a gente não é ninguém, a gente é um improvável, mas daí Deus te colocou como doutor, né? Ou para você que está se achando um improvável, sabe? O Senhor pode mudar a tua sorte. E essa história de hoje prova isso, sabe? De alguém que foi rejeitado por liderança, de alguém que foi rejeitado por família, de alguém que foi rejeitado, de alguém que tinha um sonho, mas que o Senhor tinha outro e hoje está desenvolvendo, né, o ministério através do pastoreio, está desenvolvendo o ministério através de livros, está desenvolvendo o ministério através de uma sala de aula, porque ele também é meu professor, né? Foi meu professor de filosofia, né? E aí é o seguinte, e é um ministério, porque você está ali, como você falou ali, com uma sala de aula, onde tem garotos de 20, tem pessoas de 50, 40, diversas idades, você equalizar uma conversa para que todos entendam. Isso é espetacular. Não é verdade? Pastor, muito obrigado. Kemuel, obrigado por você ser meu amigo. que isso, Luiz. Eu que agradeço a honra, o privilégio de poder estar aqui. Eu que estou muito feliz. Ali no videozinho da viagem para o MAB, no final aparece a minha mãe. Então um beijo para ela, dona Inês. Ela tá diferente ali. Ela tá mais diferente ali. Ela deu uma envelhecida depois dos últimos acontecimentos, né? Meu pai alcançou a riqueza maior, foi para a glória em agosto do ano passado, né? Então hoje é 7 de agosto, no dia 17 de agosto de 2024, né? Foi aí 355 dias atrás, ele acabou partindo e nossos corações ficam com muitas saudades, mas eu tenho certeza que ele está contemplando lá o Senhor Jesus, nem deve estar lembrando nós, porque quando eu estiver lá, eu vou querer estar abraçadinho com o mestre, exatamente. Tem tudo. E tem muita E coisa aí, a mais. Seguinte, deixa eu falar aqui. Põe na geralzinha aqui para nós. Às vezes você conheceu o pastor Lourenço, não é verdade? Então, um tributo ao pastor Lourenço, não é verdade? Não é que, graças a Deus, a pastora Inês e ao pastor Lourenço, nós temos o privilégio de ter eu vou como é que falo? Eu vou abusar. Nós temos aqui, nessa noite, um garoto de ouro. Obrigado, pastor Lourenço. Obrigado, pastor Inês. E assim, Luiz, finalizando aqui, você já está agradecendo, então já estamos indo para o final Já aí, acabou, né? faz hora. E se as coisas tivessem caminhado do jeito que eu queria, acho que o mundo e tantas outras coisas aí, o mundo, né, viajar pelo mundo e tantas outras coisas não teriam acontecido na minha trajetória também, né? Então são aqueles nãos de Deus que mostram o amor dele por nós mesmo. Glória a Deus. E eu, só para finalizar, então, deixar aqui o meu portfólio, né? Tenho 33 anos, já li a Bíblia 34 vezes. Esse é o meu maior portfólio, nada maior do que isso. Tá, você trouxe um flyerzinho ali. Eu trouxe aqui também da FATEV, a gente falou da caravana. Nós estamos com o vestibular de meio de ano aberto para você participar lá da FATEV. É um projeto muito abençoado. Queremos formar uma geração de pastores e servos nas igrejas. Agradecer o diretor. E começou segunda-feira agora as aulas, Isso. dia 4. Mas dá tempo de você entrar nessa turma. Faz ali, ó, www.fatev.edu.br e entra lá e se inscreve. Faça teologia, cresça, porque é muito bom. Temos o bacharel, temos as pós, temos os cursos de extensão. Um abração também para o nosso diretor Josimaber, que faz parte da minha história, né? A gente nem chegou na parte que ele me influenciou em tantas áreas da minha vida. Agradecer imensamente ele por eu liderar com o nome da instituição esse projeto das expedições lá para o MAB, né? Então, assim, agradecer o acolhimento dele, institucional, a isso e a cobertura dele. Ele sempre está ali preocupado, querendo saber como é que estão as questões, como é que está o andamento, né? Então, assim, agradecer o Josimaber por essa liberação e também por me acolher lá como professor de vocês e ter essa realização de sonho que é poder atuar no ensino superior aí.
Show de bola. Muito obrigado por você ter aceito esse desafio, porque você enriquece as nossas vidas. Amém? Amém, obrigado. Deixa eu fazer o pedido, que aqui tem regra. Você tá ligado que aqui tem regra, né? Ô, Aládio, eu acho que ele não tá ligado. Sabia que tem regra? Qual regra? Olha aí a gente vai pegando. Você olha para essa câmera aqui. E você ora por mim. Ora pelo Aládio. E ora por cada um que está assistindo esse vídeo, vai assistir em algum momento, sabe? E que derrame uma bênção sobre as nossas vidas através da sua. Amém. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque quando o Senhor quis fazer algo grande nessa terra, Pai, o Senhor escolheu pessoas para assim acontecer. E nesse tempo o Senhor tem escolhido o Aloísio, o Aládio para estar servindo a sua igreja com esse podcast, a vida de pessoas com esse podcast e abençoando todos aqueles que têm contato com esse podcast, Pai. Pedimos a Tua graça, Senhor, o Teu favor, Deus, e as Suas misericórdias os acompanhando continuadamente, Pai. A cada pessoa, Deus, que está assistindo nesse momento, eu nem de longe passa na minha cabeça a situação que ela se encontra, em que estado que ela está ouvindo a minha voz nesse momento, ou a situação, Deus, que opera nela nesse momento, Pai. Deus, mas eu sei que eu oro a Ti, que é um Pai onisciente, que sabe todas as coisas. E o Senhor, conforme a Sua palavra nos diz, em Efésios 3, 20 e 21, é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos, Pai. Deus, que o Senhor possa, nesse momento, abençoar cada uma dessas pessoas que estão aqui, conectadas com nós, Pai, ouvindo essa oração nesse momento, Deus. Assim eu oro, peço a Sua graça e também bendigo o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida, através da minha vida, e que o Senhor possa continuar me dando do Seu favor, Pai, frente a todos os desafios que se apresentarão, para que principalmente eu contemple a humildade e a santidade que precisam para vencê-los, mas não apenas vencê-los por mim, mas vencê-los contigo, Deus, e sendo instruído por Ti, Deus. Conforme Salmo 32:8 nos diz, eu sou o seu Senhor e eu te instruirei. Assim eu oro, peço a Tua graça e que cada semana, Senhor, possa ser cada vez mais impactante cada edição desse podcast Sua História. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Muito obrigado você que esteve conosco até agora. Semana que vem nós estamos aqui de novo, com um convidado especial, com mais um convidado novo, com mais uma história surpreendente. Aládio, faz favor, coloca aquela do meio. Kemuel Andrade, @Kemuel Andrade. Entra em contato com ele, sabe? Seja enriquecido. Kemuel, obrigado por você fazer parte da minha história. Hoje conhecemos um pouco da sua história, mas eu te agradeço por você fazer parte da minha. Você é uma pessoa especial de verdade. E você sabe disso, sabe? E eu vou te falar uma coisa, o Senhor vai te levar para lugares ainda que você não faz ideia. Esses dias atrás eu sabia que era 195 países, parece que aumentou 196. Então tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, sabe? Porque tem muita gente boa por aí, mas eu acredito que o Senhor está procurando um homem segundo o coração dele. E eu vejo esse coração de Deus em você. Muito obrigado por ter aceito. Me perdoa, porque eu tenho muito para aprender ainda, né? Mas obrigado mesmo. Deus abençoe cada um. Esse é o cara. Você vai ouvir falar mais ainda. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.
Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.